Vamos lá, gente. A gente vai começar aqui a parte de blocos econômicos. Eu vou anotar aqui primeiro para a gente meter bronca já já, tá beleza? Porque ela mora em São Paulo. São Paulo, aí eu cidade. Tu tinha que mudar. Não, acho que é melhor. Porque ela não para de ler. Ela não vai estar todinho. Ela só Mas você já está no colo. foi. Tomara que só que você. Nem Cícero. Cícero. Ele é só com vocês. A ver, você está sendo possível. Pois é, depois eu queria vacinar que não gostou. Mas por que não precisa? O quadro aqui, vocês têm mais tempo. Aí se falar que eu tenho lembrar que é. Namorado, ar-condicionado. Quando chegar nessa lá, Tá. a gente chegava, só via que era 2 Não, é horas. sério que você já por isso. Não, pô, foi até em questão de
projeto da escola. Ah, isso é. Nunca chamava o pessoal da casa para fazer essa matéria. Só o pessoal também. Teve uma vez que não teve um negócio lá de Laura que ela fez, que o povo estava assim, dançando. Você vai, pronto, tava assim. Pronto, mas ele quando você não saudade, assim. Vocês estão lá. Vocês podem estar agora. Mano, a gente. A gente tem que dar, até vai fazer seleção de idade. Dos pequenos, só. Vocês Ela não fazia coisa. Ninguém escolhe. E, pô, a gente chega de idade. O negócio que a gente sabe. Ela está aqui, só vai pegar uma coisa na a gente chega mais ou menos essa hora, né? Fazer uma hora. Se a gente já está morrendo, mas não vai passar 2 horas. Não? A gente já está aqui, tudo mais. Ah, foi. Não sei quando é que ali eu vi. Eu vi. Foi. Agora você viu. Não tem como, né? Sim, uma presencial. Ali, pegando o pau, a chave. Parecia bastante dicas. Eu pego as pessoas que estão na cidade. Aí depois voltaram para o amigo do Leandro. Isso aí eu acho que ótimo. Eu só vi quando eu trabalho. Depois voltaram para o amigo do Aquário. Quando eu trabalho com os duas. Deixaram aquela parte ali todinha da cima. E voltaram para o amigo do Aquário. Era uma vez ser chamado do Pior que era, ainda bem que foi chamada. Primeiro. Porque a gente chamava no barco e eu não. Aí a outra chamava no passado, né? Hoje eu fui já. Eu chamava no passado. Eu chamava minha pessoa para puxar muito. Eu acho que não teve. Eu acho que ia chamar, sabe? O pessoal do ia ter trabalhado viagem. Ia chamar dois e ia ser o dia de vocês. Quando vocês vão passar. A gente gostava dessa história. Ele gostava dessa história. Do momento que você ia ver. Bom, o pessoal que se mudou. A gente queria chamar assim, alguns, né? Ia ser que nem vocês. Eu só deu uma retrasada, então a gente chamar. E alguns.
Segundo estão aí. Hã? Muitos estão aí. Tá. Não sei, né? Mas, cada vez sai de perto. Não, mas... Eu agora vai ser chamar ela. Isso tudo que eu disse pra eles. Agora eu vou ver com você. Vocês estão falando de quem? Da prisão, né? Também. Vocês ficaram alguma vez no febre? Não estranho isso que vocês passaram na vida. Vocês são traumatizados, eu acho. Isso foi onde, minha gente? É? O ensino fundamental, viu? Isso não me dá tempo. E é desse jeito. Não, é porque a gente tá falando sobre o que aconteceu depois disso aí. Aconteceu isso comigo. Eu quero dizer que Não eu prisão. Só que contando história. Mas a educação infantil lá é legal, né? É um lugar mais só. Mas você não gosta do ensino fundamental? Você não gosta? Muito bom. Agora eu vou Minha mãe gosta de mais estudar falar uma porque assim, eu não série. sei lá se não tivesse feito. Se não tivesse feito, se não tivesse E eu vou falar a mesma coisa. porque meu filho é primeiro agora. E ele foi na série por terceiro milênio lá com ele. A escola também é terceiro milênio. Acho que você É o terceiro milhão. É o terceiro elemento do espaço, né? O parceiro. Se tivesse feito isso na época, eu teria ficado lá. Ele já está adaptado. Não, depende. Minha mãe gostava muito. Porque no ano passado, minha irmã ia fazer lá. Mas não estava previsto se ia para o final, segundo e terceiro. Aí ela não foi. Para começar o primeiro e não saber se vai ter sido. E comprar um livro que ia ser diferente da escola. Agora que deve ser tudo. Deve ser coisa que vai ter sido, né? Tem pai que É, não porque vai gosta. seguir. Tem pais que não gostam. Tem gostar. Eu vai gostar, né? Dos pais. Nossa, minha mãe que a escola Na reunião dos pais, é muito difícil sair ao outro. Na reunião dos pais, você é uma reunião que simboliza para a escola dar aviso. E os pais perguntam sobre seus filhos. foi lá na Nunca escola. é uma discussão pedagógica. Ela era assim. Lá eu já fui com minha mãe. Lá tinha até mesinha de café, assim, biscoito, café. Lívia. Eu escrevia mesmo. Ele chegava lá. Aí eles não falavam sobre o salário. Os pais chegavam para comentar meu nome. Se os professores iam sempre trabalhar no escola. Não, não sabia. E brincava, né? As pessoas faziam quando eu perguntava, os professores Geralmente, reunião dos pais, algumas escolas fazem assim. Na aí verdade, quando não chegou é aqui, não tinha nem como ela falou sobre isso aí. Era aqui, eu também. não teve, né? Porque não teve, por pandemia, isso acabou atrapalhando. Não, mas no primeiro ano que não teve pandemia, só teve uma reunião sobre a coisa do Exatamente isso. Porque o que é que acontecia? As reuniões dos pais eram reuniões em que havia a presença do professor. O que acontece? Por alguns anos, você tem professores que são, vocês sabem, por exemplo, homossexuais. Isso pode ter lá também, mas aqui tem. E aí, em um determinado ano, uma reunião com os pais, você tinha uma situação que muitos pais não gostavam de seus filhos estudando com esse período. Então, aconteceu de alguns problemas. Então, a reunião dos pais não tem a presença do professor. Se quiser falar com o professor, ele ir para frente conversar com o professor. Você acaba conversando.
se lembre que você abria para os pais. Acontecia assim, cara. Você tinha 80 alunos, pareciam 8 pais. Os pais eles não participam como na reunião do ensino fundamental. E outra, os pais que vêm, se a gente tiver algum problema, os pais que vêm são os pais dos alunos que precisam. São aqueles pais dos alunos, os pais acompanham. Então a escola começou aos poucos, até a reunião dos pais, para dizer que tem. Não tem nada. E não se discute propostas. É mais aviso de horário. Essas coisas normais poderiam ser enviadas no papel. Fora que muitos pais também, que era o perfil, né? O perfil do pai, não e falta o trabalho para ir para uma reunião da escola. É que se não for, manda alguém. Entendeu? No ensino médio, ele já está mais grande. Entendeu? Aí acontece muito isso. Eu não sei como funciona em outras escolas. Em outras escolas acontece assim, eu tenho uns pais, professores, e assim, uma quadra, onde tem uma mesinha no peru. Aí tem assim, o professor Rafael de geografia, do nono, do primeiro, do segundo, do terceiro. Aí o pai passa, o filho é novo, esse professor senta. Assim, o pai sai passando pela escada. E Recife, isso. Visão de VGS, o professor fica lá, professor. Você pensa quem não gosta é o pai. Vamos lá, minha gente. Vou organizar aqui, né? Estou com crise de coluna. Vamos explicar. Presta atenção, minha gente. Porque esse assunto vai trazer 3 novidades. Tá dando para ouvir aí, Rafa? Rian, só tem Rafa e Rian. E Pedro. Tá dando para ouvir direitinho? Dá um feedback aí, criatura. Estão vivos? Beleza. Vocês prestem atenção nesse tópico aqui para o SSA, principalmente, e também para o Enem, que nós vamos ter nesse assunto 3 novidades. A primeira novidade vai ser quando eu for falar de União Europeia. E eu não estou dizendo que é o Brexit, que o Brexit não é mais uma novidade. Mas o que está acontecendo pós-Brexit? Segundo, um acordo entre União Europeia e Mercosul, tá certo? Discutido há 20 anos, fechado agora há pouco, ano passado, para esse ano. E a gente tem a novidade do BRICS, que a gente vai estudar, que é o G5, com a criação de um banco próprio. Então, quando eu der essas aulas e chamar atenção para isso, você tem atenção. O resto é revisar. E eu vou dizer aqui coisas que eu já falei no primeiro e no segundo ano, mas a gente precisa revisar essa parte geral, tá bom? Primeira coisa importante é a respeito do que é um bloco econômico e por que um bloco econômico surge. Presta atenção, presta atenção. Um bloco, presta atenção, é uma reunião, feito um bloco carnavalesco. É uma reunião de pessoas para se divertirem, ok? Um bloco econômico é uma reunião de países para tentar criar medidas que ajudem a melhorar a economia. Dá para entender? E os blocos econômicos surgem em um contexto histórico de muita necessidade. Porque quando você acaba a Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, você tem um colapso econômico por conta da guerra. Logo em seguida vem a Guerra Fria, que você já gera aí uma problemática pelo fato de ter tido guerra, de ter tido invasão e de ter tido, né, um período nebuloso também. Quando acaba a Guerra Fria, preste atenção, quando acaba a Guerra Fria, nós temos aí um novo momento histórico, onde os países, dessa vez, precisam se reestruturar de verdade. E sozinho é mais difícil.
E é aí que entra a necessidade de fazerem parcerias. Ó, vamos nos unir para nos ajudarmos? E é aí que surge a ideia de bloco econômico, que nada mais é do que uma reunião de países, geralmente da mesma região, países próximos, vizinhos ali, né? Na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Você vai ter vários grupinhos tentando melhorar a questão econômica, né? E aí você tem um mundo que entra em um contexto agora multilateral. Você tem aí o multilateralismo das relações, porque na época da Guerra Fria havia um bipolarismo, lembra disso? E agora é um multipolarismo. E também uma ideologia de liberalismo econômico, ou seja, o governo, o Estado entra como um agente fiscalizador para que a gente possa ajudar nesse contexto. Entendido? Então, o bloco surge mediante uma necessidade, né, do contexto histórico da época de reestruturação econômica. Para que um bloco ocorra, para que ele exista, existe aí um consenso entre os países do mundo inteiro, que são os famosos requisitos que eu preciso ter para entrar e os requisitos que eu preciso ter para me manter. Não é verdade? Então imagina que há um bloco, né, carnavalesco em que a gente quer participar. Existe um requisito para participar desse bloco: comprar o kit. Existe um requisito para permanecer no bloco: continuar usando o kit, porque se eu tirar o kit, vão me tirar do bloco. Então, são requisitos que você precisa atender para entrar. E há um consenso universal de que os países do bloco precisam atender aos requisitos de crescimento econômico, de respeitar os direitos humanos e de governos democráticos. Beleza? Então, se um determinado país não respeita um desses requisitos, ele pode ser impedido de entrar, assim como ele pode ficar suspenso. Por exemplo, a Turquia pede para entrar na União Europeia e não entra, porque está numa guerra. Se está numa guerra, não respeita os direitos humanos. Por exemplo, a Venezuela e o Paraguai passaram por problemas de democracia. O Paraguai ficou suspenso e depois voltou, e a Venezuela está suspensa por conta dessa questão de Maduro. Percebe? Então você tem essas características que a gente vai abordar quando a gente for falar de cada bloco econômico. Beleza? Então eu preciso respeitar os direitos humanos, né? Eu preciso ter um crescimento econômico, porque eu vou usufruir, mas eu preciso oferecer. Sabe quando vai fazer um grupo de trabalho, né, onde você vai juntar 8 pessoas, aí eu peço para entrar, aí vocês vão dizer assim: não, eu não quero que Rafael faça parte da minha equipe, porque quando ele está na minha equipe ele não faz nada, ele só se escora e ganha os pontos. Então eu preciso oferecer alguma coisa para poder entrar, eu não posso só usufruir. É a mesma coisa dos países, eu não posso só usufruir do que é teu, mas eu tenho que te oferecer algo para que você também possa se usufruir. E aí nós temos essas características, beleza? Então o bloco econômico inicialmente surge com aquela ideologia regional de ajuda mútua para que os países membros possam se reestruturar e crescer economicamente. Ponto. Atendendo a 3 requisitos. Depois que um bloco está pronto, existem estágios, níveis. Por exemplo, aluno do ensino fundamental tem um nível. Aluno do primeiro ano tem um nível, do segundo ano tem um nível maior e do terceiro ano tem um nível maior, porque estudou mais coisas por mais tempo. Essa é a ideia. Assim como uma pessoa formada tem um nível, o cara que tem uma graduação é outro nível, o cara que tem uma pós-graduação, que tem um mestrado, que tem um doutorado, são níveis diferentes. Os blocos econômicos, eles vão surgir em lugares do mundo diferentes, com realidades diferentes. Então, talvez para uma área, como é a Europa, funcione de um jeito, mas para a Ásia não funcione. Por isso que eu tenho que entender que os blocos econômicos possuem estágios, níveis de características. Então você tem aqui 4 características. Então tem bloco econômico que tem todas, tem bloco econômico que só tem uma, tem bloco econômico que só tem 3. Vai depender do nível de integração e de necessidade regional. A primeira característica, que geralmente é comum em todo lugar,
que é o livre comércio. Por que que isso é o que acaba sendo o dominante? Porque quando a gente fala em comércio internacional, ou seja, reforço da globalização comercial, Rafa, tá entendendo? Eu tenho certas formalidades de fronteira, que é a famosa taxa alfandegária. Toda vez que se compra e que se vende produto, você não paga um valor e esse valor vem cheio de impostos. E para trazer um produto de fora, existe esse tipo de imposto que se chama de imposto não, de taxa, né? Que é a taxa, a tarifa aduaneira, alfandegária. Eu tenho que pagar. E isso acaba onerando o preço do produto, deixando-o mais caro, o que pode fazer com que eu compre menos e revenda para vocês, consumidores, mais caro. Então, como eu quero criar alternativas para facilitar o comércio, eu preciso dar um desconto. E é aí que entra o livre comércio. É quando você tem a redução ou a eliminação dessa tarifa alfandegária. Então, se eu diminuo o valor da tarifa alfandegária ou mesmo elimino para certos produtos, então a gente vai comprar e vender mais esse produto e vai circular mais a economia. Isso é bom. Lembrando que o livre comércio, essa eliminação e essa redução é para apenas países membros do bloco, que estão no bloco. Entendido? Então, esse é o livre comércio. A união aduaneira é um estágio avançado. Ou seja, além de eu ter o livre comércio, eu também vou criar uma taxa de desconto para países fora do bloco. Porque imagina, eu, Brasil, Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Suriname, Venezuela, Colômbia, beleza. Mas quem quer negociar comigo é a China, Estados Unidos, Alemanha, Japão. E eu não quero perder esses países como parceiros econômicos. Só que eles não podem se usufruir do livre comércio, porque eles não são membros. Mas eu posso criar aí um valor especial. Eu vou criar aí um desconto especial para eles. Está dando para entender? E esse desconto especial tem uma sigla, que não está aí, anote, chamada TEC, que simboliza tarifa externa comum. Então, a partir do momento que eu crio uma TEC, eu estou ampliando minhas relações para além dos países membros. Então, eu posso fazer isso com países fora do bloco. Para isso, eu vou criar uma tarifa externa comum para eles. Quando isso acontece, nós falamos que esse bloco, além do livre comércio, existe uma relação internacional. A gente chama de união aduaneira, que é o Mercosul. O Mercosul é uma união aduaneira, porque além de ter redução e eliminação de comércio internamente no Mercosul, há parcerias econômicas com países de fora do bloco, beleza? Que pode ser com países ou até mesmo com outro bloco, que é o que a gente vai ver mais para frente. A outra fase, que já é mais evoluída, é que esse bloco econômico ele vai para além da economia. Ele pode interferir nas pessoas diretamente, nos serviços diretamente. E é aí que entra a livre circulação de pessoas, bens e serviços, que é o mercado comum, é mais amplo. Geralmente isso é feito com muita eficiência na Europa, porque os países são pequenos e fica fácil você se deslocar no território de um país para o outro. Do mesmo jeito que as pessoas saem daqui para ir trabalhar em Recife, saem daqui para ir para um show em Caruaru e volta, devido à proximidade de Recife e de Caruaru, lá na Europa os países são pequenos e próximos, então as pessoas fazem isso para trabalhar e estudar, assim, Alemanha, França, Suíça, Países Baixos, assim. Como o Brasil tem dimensões continentais e é muito grande, fica difícil dessa integração ocorrer desse jeito na América do Sul, por exemplo. Mas na Europa dá para fazer. Então é a livre circulação de pessoas, de bens e de serviços. Você pode fazer um curso fora, está valendo. Você vai fazer um serviço fora, você pode adquirir bens. Aqui no Mercosul a gente tem indícios de que isso pode acontecer, mas precisa validar o diploma de quem estuda na Argentina. Então existe uma burocracia, não é livre de tudo, mas é livre para algumas coisas, tá beleza? E por fim, o mais avançado estágio, que é a união monetária, que só existe na União Europeia. Então a União Europeia é o bloco mais evoluído de todos porque tem livre circulação, tem tudo.
E a integração social, política, econômica da União Europeia faz com que haja uma necessidade de se criar uma moeda única para facilitar. Porque num país é o marco, no outro é o franco, no outro é a libra, dificulta. Então, já que está facilitando a vida das pessoas de ir e vir, facilita aí a questão do dinheiro, surge o euro. Claro que depois a gente vai estudar a União Europeia, eu vou dizer quando isso surgiu, como foi que aconteceu em cada situação específica. Estou falando de uma maneira geral. Informação importante para a gente encerrar. Nenhum país é obrigado a participar do bloco e nenhum país fazendo parte do bloco é obrigado a aceitar essas características. Beleza? Por exemplo, para você entender, na América do Sul, todos os países participam? Não. Você vê que a Venezuela está suspensa, não está usufruindo. Na Europa, todos os países participam da União Europeia? Não. Perceba que o Reino Unido saiu com o Brexit. Veja que a Dinamarca não faz parte. A Turquia não faz parte. Agora, depois que está dentro, eles são obrigados a aceitar tudo que ocorre? Não. Tanto é que alguns países, apesar de estar na União Europeia, não aceitam o euro, só a moeda local. Então, há particularidades que a gente tem que levar em consideração, porque a valorização da moeda é diferente. A libra vale mais que o euro. Então, economicamente, participar do euro, da zona do euro, talvez prejudique a economia ao invés de ajudar. Que a moeda é diferente o valor. Beleza? Então, assim, há situações que a gente vai analisar com calma na Europa e em outros blocos que eu acho importante e trazendo essas atualizações. Beleza? Alguma dúvida? Vou parar de gravar aqui, beleza?